gratuitamente. No final dessa aula, vocês vão ter um presentão. Qual que é o presente, gente? Para quem estiver aqui disponível nessa aula e quiser, eu vou fazer uma análise da estratégia / perfil de vocês na prática. Então, eu vou mostrar para vocês alterações de posicionamento que vocês podem fazer, conteúdos, estratégias que vocês podem aplicar para ter mais resultado. Isso aqui é algo único que a gente oferece só para os mentorados da operação e vocês vão ter acesso de graça, mas eu vou mostrar para vocês só no final dessa aula como é que vocês vão fazer para participar dessa análise. Gente, vamos começar. Primeiramente, eu quero, antes de mostrar o conteúdo a vocês, o que vocês vão construir, eu quero desconstruir algumas coisas de vocês. Primeiramente, hoje, talvez, possivelmente, você não esteja tendo o resultado que você quer, não é por causa de tráfego pago, não é porque você precisa postar mais ou aparecer mais, não é o formato de conteúdo que você está fazendo. Então, por exemplo, não é porque o arquiteto que vende, que você conhece, só faz carrossel e você faz Reels. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes o resultado que você está tendo tem a ver com algo muito menor que se chama modelo. Rafa, como assim modelo? Gente, o modelo de negócios que vocês estão implementando. A maioria das estratégias de atração de clientes, principalmente via conteúdo, via anúncio, o que vocês vão encontrar no mercado, são estratégias que vão bater em um modelo chamado de modelo de relacionamento. E modelos de relacionamento, eles são modelos em que você vai precisar produzir 1001 coisas para ter resultado. Então, por exemplo, você vai ter que produzir conteúdos de valor, Reels para viralizar, Stories para engajar, e um monte de coisa aí que na grande maioria dos casos não vão dar o efeito que vocês querem no escritório de vocês. O modelo de relacionamento, ele demora tempo para dar certo, para você ter contato com o seu cliente, para você conseguir fechar pessoas. Por isso aqui para vocês eu estou trazendo um modelo comercial, um modelo de velocidade comercial, porque se vocês hoje não têm um fluxo constante de clientes, se hoje vocês dependem de indicação, não é para vocês estarem aplicando modelos de relacionamento, e sim modelos comerciais. Gente, antes de falar para vocês quais são os tipos de conteúdo que vocês devem produzir para poder trazer clientes, eu vou mostrar para vocês os exatos conteúdos que vocês não devem produzir para trazer clientes, que são 3. Conteúdos de valor e ensinamentos, então vocês pegarem ali coisas que vocês sabem e ensinarem de graça ao cliente de vocês. Conteúdos de rotina e vida pessoal e qualquer conteúdo que não tenha nenhuma intenção de venda. Eu lembro que algumas semanas atrás eu estava conversando com um arquiteto e ele já estava 6 meses em uma estratégia de produção de conteúdo, já tinha passado por 2 agências de tráfego, nunca tinha tido resultado. Ele me perguntou, Rafa, por que eu não estou tendo resultado? Eu perguntei, qual é que é a tua estratégia? Ele, não, eu produzo conteúdos de rotina, de ensinamentos, de posicionamento e por aí vai. Gente, boa parte de tudo isso que vocês estão fazendo não vai trazer resultado a vocês. Por quê? Entenda uma coisa, e isso aqui é extremamente importante que vocês entendam, porque quem entender esse próximo passo, qualquer estratégia de atração de clientes que aplicar vai ter resultado. Existem 3 tipos de clientes que a gente trabalha na atração de clientes. Os conscientes, os desenvolvidos e os descobridores. Os conscientes e desenvolvidos, eles são a galera que, como o próprio nome diz, eles já têm mais consciência, eles já têm mais noção das dores e desejos deles. Eles já contrataram profissionais, eles já contrataram metodologias, já tiveram resultados bons ou ruins. É a galera que eles já têm mais consciência sobre o que quer. Eles avançam mais fácil no processo de vendas e compram muito mais fácil também. Todos vocês aqui que estão nessa aula e as próximas pessoas que forem entrando para pegar o bonde andando, grande maioria aqui são conscientes e desenvolvidos. A maioria de vocês já comprou metodologia, já testou coisa, já teve resultados bons ou ruins. Vocês são do grupo que o quê? Que avançam mais fácil no processo de vendas. Vocês são do grupo que o quê? Que já tem mais noção daquilo que está procurando. A grande maioria dos arquitetos hoje, eles trabalham com os clientes descobridores. O que são os descobridores, gente? Os descobridores, eles são a massa do mercado. Eles são as pessoas que, como o próprio nome deles diz, eles estão começando a descobrir. Eles são as pessoas que estão começando ali a entender as dores deles, os desejos deles, o que eles querem procurar. É a galera que principalmente vai evoluir para vender o quê para eles? Low tickets, produtos mais baratos. É a galera que vai ali ter uma dificuldade muito grande de vender o quê? Produtos mais caros, projetos,
obras, consultorias, mentorias e assim por diante. Por isso que não é incomum, gente, vocês encontrarem ali arquitetos com 10, 15, 20 mil seguidores que vocês acham que ele está bombando, mas na verdade ele só vende para indicação, ele não consegue clientes por lá. Por quê? Porque a grande massa hoje do mercado, que a maioria dos arquitetos atrás, são os descobridores. E os descobridores, eles são atraídos exatamente pelo quê? Conteúdos de ensinamento e valor. O consciente, o desenvolvido, gente, ele não se importa com isso aqui na grande maioria dos casos. Por quê? Porque ele já viu uns 40 igual. Ele já tem uma noção melhor. Não tem por que ele estar interessado nisso aqui. Quem está interessado nisso é o quê? O descobridor. O conteúdo de rotina e vida pessoal, gente, entenda uma coisa. Rotina e vida pessoal, ela só vende, anotem isso, ela só vende se ela for minimamente invejável ao seu cliente. Se ela não for, se ela for igual ao que o seu cliente tem, ele pouco importa, ele vai pular. Por quê? Porque se ela for invejável, ela bate no mecanismo de dor e desejo. Se ela não for, você só está entupindo um momento que tu poderia estar mostrando uma oferta para ele e ele prosseguir o processo de vendas. A cada dia a gente tem mais produtores de conteúdo. Se você, a cada dia a atenção do seu cliente é cada vez menor. Se você entope esse pequeno momento de atenção com um monte de rotina até chegar na oferta, você já perdeu aqui muitos potenciais pessoas que poderiam evoluir. E qualquer conteúdo que não tem intenção de venda, são conteúdos que muitas vezes são conteúdos de relacionamento. Então são conteúdos que vão demorar para o cliente ali se convencer. Vai ser o conteúdo que o quê? Que você vai ter um trabalho de transformar o descobridor em um consciente. Gente, até que eu preciso que vocês tenham entendido esse conceito desses 3 clientes, porque ele é a base para basicamente tudo. Alguém aqui tem alguma dúvida? Coloca aqui no chat que a gente vai respondendo. Tranquilo? Beleza? Quem tiver dúvida, gente, pode mandar aqui. Não, sem dúvidas. Tranquilo até aqui. Beleza. Gente, ó, é muito importante que vocês entendam esse conceito, porque toda estratégia de captação de clientes que vocês forem utilizar, independente se for conteúdo, tráfego direto, se for, por exemplo, sei lá, parcerias, o que for, você sempre vai focar em algum desses 3 tipos de clientes, de preferência os conscientes e os desenvolvidos. Galera, vamos lá então. Quais são os tipos de conteúdo, então, que vocês vão produzir para atrair os conscientes e a galera desenvolvida? Aqui na minha operação e do que eu mostro para os meus mentorados, para os meus arquitetos aqui, a gente só produz 2 tipos. Os conteúdos de venda, que eles são conteúdos que vão pegar as dores, desejos, eventos reais do seu cliente. Eles vão pegar o evento, a dor, o desejo real, a frustração de quem? Do cara consciente e desenvolvido. Para quê? Para pegar aquele cliente mais decidido e fazer a sua audiência agir. Então, por exemplo, digamos que você seja um arquiteto que trabalha com reforma de apartamento para investidores de ANB. Você ali trabalha principalmente com essa parte de investidores. Qual é que é um conteúdo de venda que você poderia fazer diretamente para ele? Cara, falar sobre valorização de aluguel, atração de clientes e por aí vai. Coisas específicas deles, dores, desejos, eventos específicos desse cliente. Por quê? Porque nisso que você toca na dor, no desejo específico do cliente consciente e desenvolvido, você ali faz com que aquela pessoa pare para te ouvir. Se aquela pessoa para te ouvir, ela fica ciente da sua oferta. Se ela fica ciente da sua oferta, a chance dela evoluir para o processo de vendas é muito mais fácil. Então, os conteúdos de venda, eles são basicamente isso, conteúdos que vão bater diretamente numa dor, num desejo, num evento específico daquele cliente consciente e desenvolvido, independente do segmento de mercado que vocês trabalham. Investidor da NB, por exemplo, investidor de NB, sei lá, reforma de apartamento completa, advogados, contadores, paisagismo, iluminação, o que for. E os conteúdos de alcance. Gente, anotem isso. Toda vez que estamos falando de uma estratégia que envolve ali atração de clientes pelas redes sociais, vocês conseguirem clientes através de redes de produção de conteúdo, independente de se for Instagram, YouTube, e-mail, o que for, existe uma palavra-chave que dita tudo, se chama audiência. Os conteúdos de alcance, eles são conteúdos de histórias e análises, que vão servir para quê? Trazer maior volume de audiência.
Então você vai pegar histórias e análises voltadas a situações, dores, desejos, eventos do cliente consciente e desenvolvido. Para quê? Para trazer mais pessoas ao seu ecossistema. Uma vez que vocês trazem mais pessoas ao seu ecossistema, mais pessoas veem seus conteúdos de venda. Mais pessoas ficam cientes da sua oferta e mais pessoas evoluem para o seu processo de vendas. Então vamos dizer o seguinte, vou pegar até o exemplo de um dos nossos mentorados. Vamos dizer que você seja um arquiteto que trabalha hoje com reforma de apartamento para casais em nova fase de vida. Casais que estão tendo o primeiro filho, casais ali que estão começando a morar junto, que o filho está saindo de casa ou já não é mais criança, casais que o marido ou a esposa está em home office e por aí vai. Um dos conteúdos de alcance que um dos nossos mentorados fez que trouxe muito resultado para ele foi o quê? Foi um conteúdo que falava exatamente assim, ó, eu vi um casamento de quase 7 anos acabar por causa da sala de estar. Foi um conteúdo de alcance. Ele pegava uma história, uma análise de uma situação, de uma dor, de um desejo, de um evento que acontecia com um cliente consciente e desenvolvido e trazia isso. O que acontecia? Volume de audiência, gente chegando no ecossistema dela. Essas pessoas viam o quê? Os conteúdos de venda. Os conteúdos de venda faziam o resto do processo. Passavam a pessoa para o processo de venda. Isso aquela galera que não decidiu ir diretamente, que viu o conteúdo de alcance e foi diretamente para o processo de vendas. Gente, a estrutura para vocês criarem um conteúdo que vende, ela não é complexa, ela é uma estrutura muito simples. O que dita mesmo, o principal, é o tipo de cliente que vocês querem atrair. Então vocês vão pegar ali um problema específico, uma situação específica do público de vocês. Não tentem ser específicos querendo ser genéricos. Por exemplo, assim, você não tem ideia de por onde começar a sua obra, você não tem medo de tomar prejuízo. Gente, isso são coisas específicas, mas são coisas genéricas. Batam diretamente na dor, no desejo, no evento mesmo do público de vocês. As consequências que essa situação ou esse problema traz para o seu cliente e uma CTA para a entrada de funil. O que é isso, gente? Isso aqui é um erro que eu vejo muita gente cometendo, que é o quê? Você não dar um próximo passo para o seu cliente. O seu cliente ele precisa de um próximo passo para que ele não fique perdido, principalmente no modelo comercial. Que o modelo comercial ele serve para quê? Jogar gente em volume para o processo de vendas. Ter gente o tempo todo chegando no processo de vendas. Então, vocês precisam dar um próximo passo para o cliente de vocês. Pode ser um próximo passo lógico, como, por exemplo, ele chamar você para fazer um orçamento, marcar uma reunião, ou até um próximo passo diferente, dele assistir um vídeo, comprar um produto, acessar uma isca digital, um conteúdo gratuito, e assim por diante. Se vocês forem analisar os meus conteúdos, forem analisar os conteúdos dos meus arquitetos da operação, todos eles dão um próximo passo. Ou é marcar uma reunião, ou é acessar um material gratuito ali para a pessoa começar a interagir com o ecossistema do arquiteto e poder ali pegar os dados de contato para fazer venda. Seja de qualquer forma, você precisa ter um próximo passo para o seu cliente. Gente, dúvidas até aqui? Não? Quem tiver dúvida vai falando aí que eu vou respondendo. Tranquilo? Beleza, vocês estão afiados, todo mundo sem dúvida. Vamos lá. Gente, quem tiver dúvida vai escrevendo aí que daqui a pouco eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, gente. O que a gente viu até agora? A gente viu basicamente que existem 3 tipos de cliente: consciente, desenvolvido e descobridor. Onde é que a gente vai focar nossas energias? Atrair o consciente e desenvolvido. Então a gente não vai produzir conteúdos de vida pessoal, rotina, ensinamentos ou qualquer conteúdo que não tem intenção de venda. Quais são os conteúdos que a gente vai produzir? Conteúdos de venda, conteúdos de alcance. Alcance para trazer mais audiência e venda para fazer a audiência agir. E assim por diante. A gente vai pegar agora, eu vou mostrar para vocês uma estratégia de tráfego muito simples para vocês atraírem clientes, que é a estratégia de tráfego que eu mesmo utilizo, que todos os mentorados utilizam, basicamente nesse tipo de estratégia de conteúdo, que é o turbinar bem feito. Gente, o turbinar bem feito, ele é uma estratégia tão simples que hoje mesmo vocês já podem aplicar ele. Ele é uma estratégia que envolve apenas o botão turbinar do Instagram, onde ele passa por 3 etapas. Validação, onde vocês vão colocar ali o conteúdo de vocês para turbinar durante 2 a 3 dias. Depois, vocês vão metrificar esses conteúdos, onde vocês vão pegar o quê? O custo por seguidor, por audiência. Então, por exemplo, Rafa, se a gente está aqui
fazendo uma estratégia principalmente de criação de audiência, o que, que a gente também tem que pegar? O custo por audiência. E o custo por orçamento. O custo basicamente por pedido de orçamento lead que vocês conseguirem. No final, vocês vão pegar aqueles que tiveram menor custo por resultado e vão escalar eles, aumentar o investimento ou o tempo que eles estão rodando. No final, gente, a estratégia de vocês vai ficar algo mais parecido assim. Vocês vão ter aqui conteúdos de venda e alcance, que esse tipo de conteúdo vocês podem trazer para qualquer tipo de conteúdo que vocês forem trabalhar, vídeo, reels, anúncio direto, vídeo no Instagram e assim por diante. Eles vão construir uma audiência que compra formada de conscientes e desenvolvidos através de uma estratégia de tráfego que é o turbinar bem feito para trazer seguidores e orçamentos. Uma parte dessa audiência que compra vai passar para o processo de vendas de vocês, onde vocês vão gerar vendas, e outra parte vai passar pela zona de oferta. O que é a zona de oferta? Basicamente é o seguinte, aquela galera que não tomar a atitude de ir de imediato para o processo de vendas de vocês, eles vão estar o quê? Vão estar na audiência de vocês. Então, eles vão estar vendo seus conteúdos, seus anúncios, suas ofertas, seus funis. Uma hora essa galera vai passar o processo de vendas de vocês. De forma bem resumida, no final, a estratégia de vocês será algo mais parecido assim. Vocês terão conteúdos e anúncios que vão trazer uma audiência compradora. Para criar, uma parte dela vai para o seu processo de vendas natural, outra vai pela zona de oferta, onde vocês vão gerar o quê? Vendas. Gente, basicamente assim, ó, Rafa, como é que a gente tem um fluxo constante de clientes e vendas pelas redes sociais? Fácil. Conteúdo de venda e alcance para construir uma audiência formada de pessoas conscientes e desenvolvidas. Galera, antes de a gente continuar, tem mais coisa. Dúvidas até aqui? Vamos lá, se ninguém tiver dúvida, a gente continua. Show. Vamos continuando então. Quem tiver dúvida, vai botando aqui no chat. Gente, basicamente, essa é a estratégia mais simples que vocês podem aplicar hoje para ter resultado dentro da atração de clientes e vendas de vocês. Ah, Rafa, essa estratégia ela realmente funciona? Galera, trouxe aqui alguns exemplos de arquitetos da operação para vocês entenderem como essa estratégia ela funciona na prática. Aqui eu trouxe o Leozão. Léo é um arquiteto da operação aqui. Já trouxe ele várias vezes em outras aulas aqui. Ele principalmente, qual que é o posicionamento dele? Escritórios de advocacia. Então, o que que ele faz? Ele basicamente produz conteúdos de venda e alcance para escritórios de advocacia, batendo na dor, no desejo, no evento de quem? Do cliente consciente e desenvolvido. E tá aqui, ó. Tá sendo igual o que você falou. Só postar um story, vai ter gente querendo orçamento. Não tô com nenhum post patrocinado ativo, ele nem tá investindo em tráfego. Na sexta, postei um Reels, tive 13 mensagens de sexta até segunda. O pessoal não tem medo de mandar mensagem. Dessas 13, consegui montar 6 orçamentos, apresentei 5 e fechei um por enquanto. E aqui tem uma galera, ó, que perguntando sobre o projeto dele. Gente, por quê? Conteúdos de venda e alcance para trazer conscientes e desenvolvidos até o seu ecossistema. Outro exemplo aqui, Geonísio. Geonísio que tem até pouca audiência, 3 mil seguidores, muitos de vocês aqui talvez tenham até mais que ele. Fez o primeiro fechamento dele de projeto, 8K, só usando essa estratégia. Conteúdos de venda e alcance para trazer o quê? Uma audiência de conscientes e desenvolvidos. Michele trabalha com a parte de segmento comercial, também não tem tantos seguidores assim, ó, 5.700, 1.740, muitos de vocês talvez tenham mais. Aqui, ó, basicamente, ó, 9 orçamentos para dar resposta essa semana, 3 propostas para apresentar e uma marcada para amanhã que tem grande chance de fechar. Basicamente, gente, o quê? Mesma estratégia, conteúdos de venda e alcance para trazer uma audiência de conscientes e desenvolvidos. Se vocês forem conversar com qualquer um deles, essa é a exata estratégia que eles aplicam para ter resultado nos escritórios deles, mesmo com pouca audiência. Sem mostrar vida pessoal, sem estar mostrando ali rotina, sem estar criando conteúdo de ensinamento e assim por diante. Gente, qual é o segredo para vocês terem resultado com essa estratégia? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte: primeiro, volume de conteúdo.
Quanto mais conteúdos vocês produzirem, mais testes vocês conseguem fazer. Quanto mais testes vocês conseguem fazer, mais rápido vocês encontram o que funciona. Então, por exemplo, existe uma diferença entre você produzir testes ali uma vez por semana, que no final do mês dá 4 testes no mês, você produzir 3, dá 12. Qual que é a forma mais fácil de você acertar? Onde tem mais testes. Especificidade, essa que é a palavra-chave, gente, especificidade. Sejam específicos para as dores e desejos do seu cliente e sejam criativos, não sejam genéricos. Saiam dessa caixa de só prejuízo com obra, atraso e não sabe por onde começar. Isso aqui é o que todo arquiteto fala. E replicar a fase de escala, gente. Como assim, Rafa, replicar a fase de escala? Significa o seguinte, encontrou um conteúdo que performa, encontrou aquele que está trazendo orçamentos e audiência, escala ele, aumenta o investimento e principalmente o quê? Replica, cria variações. Uma vez que você cria variações dele, você tem uma probabilidade muito maior de acertar. Gente, antes de fazer o presente de vocês dessa aula, antes de fazer a análise de vocês, eu quero fazer um convite para vocês, que é o seguinte. Um convite para acelerar em quase 20 vezes o resultado de vocês e realmente mudar o jogo de vocês agora no ano de 2026. Muitos de vocês, com certeza aqui, têm ali diferenças. Tem um tempo de formado, tem alguns que estão começando agora, tem alguns que já têm muito tempo de formado e assim por diante. Mas todos vocês têm um objetivo para 2026. Tem gente que quer ali contratar a equipe, tem gente que quer, por exemplo... Tem gente que quer, por exemplo, ter previsibilidade, abrir um escritório físico. Tem gente que só quer ali faturar, sei lá, Rafa, quero faturar 10k no mês constantemente. E todos vocês têm um objetivo. Mas alguns de vocês talvez estejam ali tomando decisões erradas. Então, por exemplo, alguns de vocês aqui talvez queiram comprar cursos. Gente, hoje talvez seu momento não seja comprar curso, você precisa de mais execução e menos conhecimento. Alguns de vocês querem contratar agência, gestor de tráfego. Alguns de vocês hoje, talvez assim, gente, principalmente assim, não estão no momento para contratar agência. Uma boa agência de tráfego hoje é, sei lá, R$1.500 por mês e assim por diante. Então, eu fico aqui com uma recomendação para todos vocês que queiram ali ter um resultado mais constante, que queiram acelerar o resultado de vocês, que conheçam a operação de Destrave seu escritório. A operação de Destrave seu escritório é um programa de acompanhamento individual de 6 meses, baseado nos mesmos pilares que eu utilizei para escalar mais de 240 escritórios de arquitetura. Quem tiver dúvida, já eu respondo. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 240 escritórios de arquitetura por todo o Brasil. Dentro da operação, vocês vão receber basicamente o quê? Um encontro semanal individual para montar toda a tua estrutura de captação de clientes e vendas. Então, encontros como esse aqui, focados eu e você apenas, para construir a tua estratégia de captação de cliente. Nada de enrolação, você sai com um passo prático. Para quê? Para que você já saia ali com a sua estratégia pronta para só aplicar. Gente, para vocês terem uma ideia, um arquiteto que entra dentro da operação, em uma semana, já lança a primeira estratégia. Em 30 dias, 60% da galera já fechou o primeiro projeto, primeira obra, as primeiras consultorias e mentorias e assim por diante. Vocês vão ter acesso ao nosso método de vendas completo também, gente, que já vendeu muito mais de R$900 mil em obras de projeto. Inclusive, esse número tem que ser atualizado, já está ultrapassado, a gente já vendeu mais. Ou de gente, para você que tem problema com venda, vai ter problema em cobrar mais caro, precificar ali, ter cliente sumir com minha proposta e assim por diante, a gente vai analisar todo o seu processo de construção de vendas e criar um processo de alta conversão no seu escritório para que você venda com facilidade e com lucro. Você vai ter acesso a toda a nossa estrutura para a criação de funis de captação de clientes. Então, por exemplo, alguns de vocês devem ter se perguntado, Rafa, qual foi o conteúdo que a Michelle utilizou, que o Léo utilizou para trazer clientes? Vocês vão ter acesso a todos os nossos modelos de sites, anúncios, conteúdos, campanhas de tráfego pago que mais geraram orçamento para que vocês possam utilizar para vocês. Um checklist de implementação individual, então um plano individualizado só de vocês, direcionado para a sua rotina e momento atual. Então, por exemplo, Rafa, eu sou um arquiteto que hoje trabalha só, faço tudo no meu escritório de arquitetura. Então, basicamente, hoje você vai o quê? Você vai ter um plano de implementação só seu, baseado no seu momento e na sua rotina atual. Rafa, tô começando agora, então você vai ter um momento para sua rotina, para o seu momento atual. E uma central de apoio individual, gente. Então você não vai ser jogado em um grupo qualquer do WhatsApp, você vai ser acompanhado no 1x1 diretamente por mim,
Então, basicamente, você não vai ser jogado em qualquer grupo, no modo se vire para aplicar, numa comunidade, para ser atendido por alguém treinado por mim. Não, você vai ser atendido diretamente por mim para que você tenha resultado. De bônus, vocês vão ter acesso a todos os meus cursos já gravados e que serão lançados, acesso a todos os meus agentes de inteligência artificial que garantem a implementação em 1 hora, validação de conteúdos de anúncio, então a gente vai ali ajustar com você a copy dos seus anúncios para que eles tragam o resultado, e a gente vai criar junto todas as suas campanhas de tráfego pago e te ensinaremos a fazer, gente. Tem muito aqui de você que quer contratar a agência e não faz a mínima ideia do que a agência faz, do que o gestor vai fazer, tá largando tudo na mão. Essa é a fórmula para vocês fracassarem. Então, vocês vão ter acesso ali, a gente vai ensinar vocês tanto a fazer quanto fazer com vocês, para que quando vocês ali forem delegar, vocês saibam exatamente o que fazer. E vai ter uma segunda cadeira grátis. Quem tiver sócio, tiver equipe, quiser trazer eles para a operação, vocês não pagam nada adicional. Gente, qualquer programa hoje de acompanhamento e mentoria, vocês vão pagar ali no mínimo R$ 4.000. Isso eu falo porque, assim, eu paguei 2 programas de acompanhamento individual de R$ 6.000. Então, assim, basicamente, eu gastei R$ 12.000 nisso, investi R$ 2.000. Qualquer programa hoje que vocês vão investir, vocês vão investir no mínimo isso aqui. Mas somente para essa aula vocês vão ter uma oportunidade única. Quem quiser entrar dentro da operação de Destrave Seu Escritório, por essa aula vai ter R$ 3.800 de desconto, mais 2 meses de acompanhamento, então em vez de 6 meses fica 8, mais 3 encontros individuais diretamente comigo e uma garantia vitalícia de resultados. Se você não tiver resultado, a gente devolve completamente o seu dinheiro. Rafa, gostei, bacana, mas qual seria o investimento para eu entrar dentro da operação? Gente, eu vou pedir para aqueles interessados que me chamem aqui nesse link do WhatsApp que eu estou enviando aqui no chat. Por quê, gente? A operação é um programa individual. Preciso ter a certeza que sou capaz hoje de poder atender vocês. De hoje, vocês estão no momento para participar da operação e que o meu método será lucrativo para vocês. Então, quem tiver interessado, quiser saber mais sobre a operação, clica aqui nesse link do WhatsApp que eu mandei dentro do chat para a gente poder ali entender o seu cenário e saber se o meu método hoje será lucrativo para vocês, se você está no momento para participar da operação de Destrave Seu Escritório. Ah, Rafa, é um preço personalizado? Não é, é um preço único. Eu só realmente preciso entender se hoje eu posso te ajudar e se você está no momento. Gente, e como prometido, presentão dessa aula, a gente vai fazer a análise prática de vocês aqui, do perfil de vocês, da estratégia de vocês. Como é que vai funcionar agora? Prestem muita atenção. Eu vou permitir que vocês abram o microfone. Esse é o momento também que quem quiser pode tirar dúvidas aí, levantar a mão para tirar dúvidas. Quem quiser ter análise da estratégia, primeiramente, é o seguinte, quando for levantar a mão, gente, eu não quero ali saber sua história de vida, sua rotina profissional, não. Eu vou te fazer 3 perguntas. Quem é seu cliente? O que você vende, ou qual está sendo sua dificuldade, e qual é o seu perfil? Você vai mandar aqui no chat, eu não vou ficar procurando, não. E aí, a gente vai fazer a análise e vocês vão sair daqui com um passo prático. Deixa eu abrir aqui, permitir que vocês abram o microfone. Quem quiser ali que tiver análise, vá levantando a mão, que enquanto isso eu vou respondendo as perguntas que tiverem dentro do chat. Vamos lá. Larissa, quanto mais nichado nesse caso seria melhor, como nós vemos arquitetos, um faz somente escritório de advocacia? Larissa, depende. Por exemplo, se você me perguntar assim, Rafa, você prefere o quê? Segmentar, especificar ou não? Eu sempre prefiro especificar. Por quê? Existem níveis de posicionamento. Existe o posicionamento mais aberto, posicionamento mais fechado, posicionamento mais específico. Qual que é a grande vantagem de você ter um posicionamento mais específico? A sua comunicação, ela ganha muita força. Então você ganha muita força ali, mesmo com pouca verba, mesmo começando agora, você ganha muita força mesmo em trazer clientes para o teu escritório. A sua concorrência diminui muito e seus processos ficam mais fáceis. Então, tipo, toda vez que você for produzir um conteúdo, se você for de um posicionamento muito aberto, o que que acontece? Você sempre vai ter que produzir conteúdos diferentes ali para vários tipos de posicionamento. Quando você tem mais específico, é mais fácil. Você vai falar mais ou menos sempre do mesmo tema, só que em pegadas diferentes. Mas assim, de forma geral, Rafa, não quero nichar. Beleza. Utilize essa estratégia. Independente, seja você especificado ou não, se você utilizar boas estratégias de captação, bons funis de venda, você vai lucrar. Consegui responder a sua pergunta? Matheus Cardoso, meu principal problema é produção de conteúdo. Eu tenho clientes fixos, um volume ok mensal. Prospectei eles principalmente fazendo anúncios de meu site, mas a minha intenção é prospectar mais organicamente. Sim, qual a sua dúvida? Tenho clientes fixos na parte de arquitetura hospitalar e maquete eletrônica geral, mas estou terminando a pós-graduação de estabilidade. Minha intenção é focar nessa área por questão de escalabilidade. Tá. Matheus, qual é a sua dúvida?
Beatriz Albuquerque. Me formei há pouco tempo, mais de 2 anos, mas peguei poucos clientes e estou mais focado em terceirizar meu serviço. Quero iniciar meu próprio negócio esse ano e abrir meu escritório físico até o final do ano. Estou com dificuldade em prospectar clientes com portfólio mínimo. Passei a fazer projetos fictícios para alimentar meu Instagram, uma alternativa que encontrei. Beatriz, o que você precisa principalmente ali para poder gerar um resultado melhor na tua captação de clientes trabalhar os 3 pilares principais: posicionamento, venda e funil. Trabalhar esses 3, independente se você tiver portfólio ou não, você vai ter resultado. Vários dos arquitetos aqui que eu mostrei de exemplo, quando começaram, não tinham portfólio. O Leozão, por exemplo. O Leozão que foi o primeiro. Quando ele começou, ele mal tinha portfólio ali para adquirir. A gente trabalha isso tudo dentro da operação de destrave seu escritório. Então, se você quiser saber mais, coloca aqui no chat. Sim, obrigada. Larissa, de nada. Essa parte aí de posicionamento, venda, a gente trabalha bem dentro da operação destrave seu escritório. Gente, vamos lá. Quem tiver mais dúvidas, levanta aí o chat, levanta a mãozinha. E quem quiser fazer a análise de vocês, obviamente não é obrigatório, mas eu aproveitaria. Levanta a mão aí para a gente começar a conversar, ou fala aqui no chat eu, que a gente vai começando. Nenhum de vocês vai tirar dúvida, nenhum de vocês quer tirar dúvida, ninguém tem dúvida, ninguém vai fazer análise, gente, também não tem problema não. Vou ficar aqui até vocês, até as dúvidas de vocês estarem encerradas. O presente da aula é analisar o perfil do Instagram. Complô, o seguinte, o perfil é o seguinte, você pode fazer a análise do perfil de vocês, mas basicamente é o seguinte: você abre o microfone, me conta o que é que você vende, qual está sendo sua dificuldade e quem é o seu cliente. Vou lhe propor uma estratégia para você para ser aplicar dentro da próxima, já nas próximas semanas e ter resultado. Isso envolve também analisar o perfil de vocês, porque aí envolve análise de posicionamento, que é o principal aqui dessa aula de hoje. Fala, Zero. Pode abrir aí o microfone, me diga aí sua dúvida, ou me diga o que você quer. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite. Qual é seu nome, para eu não chamar você pelo nome do seu inscrito? De Ellison. Jean Anderson. Seja muito bem-vindo. De Ellison. B-I-E. Primeira vez nas aulas? Primeira vez. Cara, bacana. Espero que esteja gostando de como é. É um cochilo demais. Até tinha começado no material que tinha disponibilizado também, comprei esses dias. E, cara, já mudando bastante a visão, viu? Cara, bacana. Fico feliz. Me diga aí, qual a sua dúvida? O que que você quer? Você quer análise? Me diga aí, que a gente desenrola. Então, seria mais na parte de análise, né? Tá. Porque hoje eu trabalho tanto com design, né? Na parte Beleza. de design gráfico, né? Desenvolvimento de marcas, né? Identidade visual e arquitetura. E assim, por um tempo eu separava, né? O que era perfil de arquitetura e o perfil de design. Só que do ano passado para cá eu comecei a trabalhar um pouco mais na linha de arquitetura comercial também, né? Cara, bacana. Então foi um caminho assim para poder unir tanto a parte de estratégia do design quanto a parte da arquitetura. E aí agora, nesse primeiro semestre, que eu tomei a decisão de unir, né? Tudo em um único perfil, para não ter que ficar trabalhando sempre 2 perfis diferentes, que realmente dá muito trabalho, né? E assim, como hoje, eu assim, me formei em 2024, né? E hoje toda a minha renda ela é em torno disso, desse trabalho, eu ainda não tinha definido bem o nicho, né? Gosto muito, por exemplo, da parte de arquitetura residencial, inclusive uma da onde eu queria trabalhar era focado com casais, né, recém-casados, né, que tem o primeiro imóvel para reforma, né, de apartamento, essas coisas. E aí, só que agora, como eu tô com esse perfil e ele é um pouco mais voltado para a parte comercial, eu fico um pouco em dúvida, né? Se traz esse conteúdo também lá no perfil da 03,
ou se eu mantenho só a parte comercial, dado que está vinculada à parte de design, né? De estratégia de marcas. Tá. Beleza, vamos lá. O que que tu pode fazer hoje no teu cenário para tu ter um resultado mais legal e você já implementar logo assim? Cara, primeiramente, ó, o que que você pode fazer? Você pode trabalhar os dois perfis? Pode, não tem problema. A única questão mesmo é o trabalho e o tráfego que tu vai ter que colocar em ambos. Então aí vai ter um problema. Mas assim, o que que tu pode fazer? Ah, Rafa, quero trabalhar com a parte comercial, quero trabalhar com a parte residencial, eu também sou designer de marca. Cara, você tem uma vantagem competitiva enorme no sentido comercial. Então, por exemplo, a sua comunicação ela fica muito mais específica dentro, se você abordar essa parte comercial. Então, por exemplo, você pode falar sobre atração de clientes. Poucos arquitetos falam sobre atração de clientes no nicho comercial. Você pode falar sobre gerenciamento de equipe. Então, por exemplo, uma das coisas que o Léo mais fala uma das coisas que o Léo fala muito no Instagram dele é parte de credibilidade, de escritórios passarem credibilidade, fechar contrato e gerenciamento de equipe. Por quê? Porque isso são dores latentes de quem? Do advogado. Você vai fazer a mesma coisa, sendo que você não necessariamente precisa nichar o seu comercial, você pode trabalhar de forma geral com comercial, como é o caso da Michelle. Uhum. Então, assim, cara, não tem segredo. O que que tu vai fazer na tua estratégia? Tu pode mandar seu perfil aqui que eu analiso e a gente joga aqui o posicionamento. Mas, assim, de forma geral, o que que tu vai fazer? Duas coisas. Primeiramente, unir a tua oferta. Então, tu vai colocar essa parte de design de marca, essa parte de design de marca na tua oferta, porque isso vai te dar peso. Isso vai fazer sua oferta vender muito melhor. Segundo, cara, tu vai pegar teu perfil e vai começar ali a produzir conteúdos de venda e alcance, venda e alcance, venda e alcance. Batendo no quê? Na dor, no desejo, no evento daquele cliente consciente e desenvolvido. Que aí quem? Cara, volume de testes. Quanto mais testes você for fazendo, mais rápido você encontra aquilo que performa. Quanto mais rápido você encontrar, mais resultado você vai ter. E aí o resto é só escalar. Aí o resto escala aqueles que estiver performando melhor. Cara, pra você, no sentido assim, não tem mistério. Se, por exemplo, se você hoje estivesse dentro da operação de extrato do seu escritório, você teria acesso a todos os nossos modelos de anúncio de todos esses arquitetos que eu mostrei. Seria mais fácil você acertar. Sim. Mas, por exemplo, hoje não tem mistério para você. Produzir conteúdo de venda e alcance, coloca no tráfego, no turbinar, encontra aqueles com menor custo e escala. Você tem uma vantagem competitiva enorme. E aí, para a parte de residencial, você só replica a mesma coisa, mas mudando a comunicação. Uhum. Inclusive, eu tinha até pensado em deixar o perfil, porque tem o 03 Studio, né? Que é o que eu uso para essa parte comercial de marcas, né? E o outro é de Ellison.arquiteto. Inclusive, aí, tanto é que eu sempre pensei em trabalhar os dois de uma forma totalmente diferente, porque são coisas bem, bem distintas, né? Mas Sim. aí, assim, agora trabalhando dessa forma, acho que fica até mais claro. Inclusive, até uma das aulas que eu vi sua ontem falava sobre o turbinar, né? E Sim. aí, e aí eu já apliquei hoje, né, para fazer um teste, porque tinha um post que já era um pouquinho mais antigo, porém ele deu um resultado legal, assim, né? Tava dando um resultado bacana, que foi aquele tipo de conteúdo de confronto, sabe? Um tem uma opinião e o outro tem outra opinião e vai rebatendo, e ele tinha dado um resultado legal, assim, de engajamento, né? Aí eu turbinei ele para ver como é que vai ser esse retorno. Eu fiz isso hoje à tarde. Aí eu vou acompanhar esses próximos 2 dias para ver o Cara, resultado você dele. vai analisar o quê? Tu vai analisar teu custo por seguidor, principalmente assim, Uhum, se ele trouxe audiência, teu custo por orçamento, se ele trouxe leads, orçamentos para vocês. Como é um conteúdo de alcance, ele vai mais trazer mais audiência do que orçamento. Então uhum, você tem essa noção aí, mas nada impede de um conteúdo de alcance trazer orçamento. sim, sim. Depois, você vai o quê? Você vai olhar esses seguidores, vai ver aí vai ver a qualidade deles e vai aplicar social selling. Social Uhum, selling é uma das aulas que a gente tem lá dentro do mapa, do Arquiteto de Fortunas, e também dentro da operação de trabalho do seu escritório, e vai aplicar social selling nessa galera. sim. Aplicou, cara, aí só você repete o processo. Por aí vai. Não, bacana. Show de bola. Tudo certo?
Tudo certo. Agora é botar na prática. Cara, bota na prática. É basicamente assim, você não tem mistério. É você só aplicar esses passos e ter o resultado legal. Se quiser acelerar e ter o acompanhamento individual, aí você clica lá no link e me chama no WhatsApp, que aí eu entendo um pouco melhor sobre o seu cenário, você me explica, eu vejo se a operação hoje cabe para você. Não, bacana. Fechou. Então é isso, Rafael. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Gente, quem quiser abrir o microfone para falar, vá levantando a mão, que eu vou abrindo aqui. Larissa Conegundes. Cliente, arquitetos que querem implementar IA no dia a dia do escritório. Pô, legal. Terceirização do serviço de vídeos e imagens de IA, eficaz com rapidez. Pô, legal também. Quero escalonar para futuras mentorias, aumentar a esteira de serviços. Sair de CLT e gostaria de trabalhar para outros arquitetos. Não sei se a mentoria seria para mim também nessa questão, primeira vez nas aulas. Larissa, seria assim, inclusive, você é basicamente o nosso cargo-chefe, que é o quê? Produção de produtos de entrada, criação de oferta, você mesmo pode adaptar o meu próprio modelo, o mesmo mecanismo que eu aplico, as mesmas estratégias que você vai ter resultado. Você pode até aproveitar minha própria base de clientes. Porque, assim, de forma geral, o que você vai trazer nos seus conteúdos? Cara, você vai trazer, basicamente, as dores e desejos do teu escritório do escritório de arquitetura. Então, quais são as dores do escritório de arquitetura? Cara, todos vocês que são arquitetos sabem disso. Pô, renderização para você delegar muitas vezes é caro. Muitas vezes você se faz sozinho demora. E por aí vai. Outras coisas, sei lá, deixa eu ver aqui, ó. Vídeo, pronto, produzir vídeo para cliente. Pô, não é todo mundo que sabe fazer. Às vezes você tem que terceirizar. E é mais gasto no escritório, mais gasto. Isso vai comendo sua margem de lucro. Tu bate o quê, cara? Bate assim, maior margem de lucro, maior velocidade. Você vai batendo exatamente nessas dores e desejos do seu cliente. Produção de conteúdo e criação de produto. A partir daí você já tem o básico, básico mesmo, para começar a crescer e ter clientes entrando dentro do seu escritório. Então, assim, ó, por exemplo, deixa eu abrir aqui o seu perfil. Vou parar de compartilhar e abrir aqui o seu perfil. Vamos lá. Vou deixar aqui o chat aqui do lado. Se você quiser abrir o microfone, fica à vontade. Por exemplo, aqui, ó, IA para profissionais e acadêmicos, eleve o nível de projeto incluindo clientes. Cara, é uma boa promessa? É, mas você podia substituir principalmente para cá, ó. Sei lá, tem uma maior margem de lucro e venda projetos com maior facilidade e mais rapidez, porque assim, basicamente essa é a principal dor da maioria dos arquitetos. Rendas e consultorias, bota uma prova social aqui, então mais de tantos alunos atendidos, mais de tantos escritórios atendidos. Tira isso aqui não vai te ajudar a nada, vai só dispersar o seu seguidor e faz uma chamada para ação. Aqui embaixo, o que você vai vender? Cara, produto principal, você pode vender uma mentoria para arquitetos aplicarem isso no escritório deles. Você pode vender implementação, então basicamente você implementar no escritório essa parte. Você pode vender produtos de entrada, então um guia, um curso para o cliente mesmo ele fazer. E todos os seus conteúdos aqui, eles vão bater o quê, ó? Aqui, ó, o que o cliente realmente entende quando vê o projeto não é só uma imagem bonita. Isso aqui, gente, isso aqui é meio genérico. Você vai bater o quê? Margem de lucro, rapidez, velocidade. Colocar aqui ela, enquanto tá ali fazendo reunião com vários clientes, está perdendo tempo fazendo um monte de render e vídeo, ela não consegue ter uma escala, porque a cada cliente que entra é mais trabalho, cara, bate nessas dores. Vai batendo nessas dores. Conteúdo de venda e alcance, bota no turbinar bem feito e vai crescendo a audiência. Então, assim, você tem um mecanismo de diferenciação muito bom. Tem um mecanismo de diferenciação muito bom. É só estruturar isso. Consegui responder sua dúvida? Ficou alguma dúvida? Respondendo sua pergunta aqui, que eu esqueci de responder. Não sei se a mentoria seria para mim também nessa questão. Primeira vez nas aulas, ó. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda às aulas. Espero que esteja gostando. A mentoria, sim, é para você. Se quiser saber mais, me chama lá dentro do WhatsApp. Hoje tem pouca... Todo mundo começou com pouca audiência, Larissa. Então, assim, conteúdo de venda e alcance. Você vai crescendo sua audiência com o tempo. À medida que sua audiência vai crescendo, você vai ali captando mais cliente. Então, assim, se você for olhar meu perfil hoje não é um perfil grande. Ele é um perfil ali com 2.500, 3.000 seguidores. Mas eu consigo vendas praticamente ali diariamente. Por quê? Porque toda a minha audiência ela é formada de conscientes e desenvolvidos.
São galera que avança muito mais rápido e paga muito melhor. Mesma coisa, todos esses arquitetos que eu mostrei para vocês. Mesmo com pouca audiência, eles vendem constantemente. Por quê? Mesmo com pouca audiência, se você formar uma audiência que compra de conscientes desenvolvidos, você vai ter muito mais resultado. Ficou alguma dúvida nesse ponto? Não, explicou muito bem. Pronto, se tiver mais alguma dúvida, me chame. Vamos para o próximo. Complô arquitetura. Quero atingir o cliente de alto padrão, vendo projetos residenciais de interiores e arquitetônicos. A dificuldade é criar conteúdo e prospectar esses clientes. Qual que é o seu nome para eu não chamar você pelo nome do seu escritório? Rafael, e aí, Xará? Muito bom. Gente, vamos lá. Se tu quiser ligar o microfone para me explicar melhor, até fica melhor. Mas vamos lá. Cara, cliente de alto padrão. Vamos pegar aqui. Ele é um cliente que você vai tratar ele como um cliente mais específico. O que que isso significa? Significa que estratégias onde normalmente você vai utilizar coisas como aproveitamento de demanda, Google Ads, captação direta, não vai performar. Na grande maioria dos casos, não vai performar. A sua estratégia, ela tem que ser uma estratégia de criação de demanda. Então, basicamente o quê? Basicamente, você aplicar funis e estratégias que vão crescer a sua demanda, que vão criar sua própria demanda, no caso. Que aí são dois. Esse que eu mostrei para vocês, que é o funil de audiência, e o funil de isca digital. Basicamente isso. São as duas estratégias que você vai ter que aplicar para trazer cliente de alto padrão para você. Depois eu passo algumas recomendações, mas vamos lá. Aqui, cara. Vamos abrir aqui. Bicho, primeira coisa, ó, batendo o olho aqui. O seu perfil não parece um perfil de alto padrão. Não parece nem um pouco um perfil de alto padrão. Então, assim, cara. Eu recomendo que vocês coloquem uma foto aqui. Isso não é aleatório, é porque o custo por tráfego aumenta quase 5 vezes se você tiver isso aqui. Um alô comercial. Não que te impeça de atrair clientes, mas só para vocês economizarem no tráfego. Cara, aqui, ó, arquitetura com essência, sofisticação e propósito. Isso aqui é muito genérico. Isso aqui é a promessa de uns 20 arquitetos que eu analisei hoje. São Paulo, Piracicaba, Bragança Online, Decor, Primitivo e Decor. Transforme seu espaço. Cara, qual que é a dor? Qual que é o desejo do cara de alto padrão? Traz aqui. Traz nos seus conteúdos. Estabelece no seu posicionamento. Bate no seu posicionamento. Então aqui, ó, por exemplo, esses conteúdos aqui, ó, o que que você pode fazer? Me responde aqui. Tu já conseguiu clientes por esse perfil? Ainda não? Pronto. Cara, o que que tu vai fazer? Principalmente vai deixar um posicionamento mais forte. Vai deixar um posicionamento mais forte. Como assim? Vai bater ali na dor, no desejo, no evento do cliente de alto padrão. Cara, o cara que tem dinheiro, qual que é a dor dele? Qual que é o desejo dele? Você vai exatamente bater nisso. Por quê? Porque normalmente o cara de alto padrão, ele já tem um arquiteto de estimação. Ele já tem um arquiteto que o quê? Que é quem ele vai confiar. Para você passar por cima desse arquiteto e pegar esse cara, você precisa ter um posicionamento muito mais forte que esse cara. Você tem que parecer melhor que ele. Então, principalmente assim, gente. O que que você vai fazer? Cara, pega esses conteúdos e vai trazer à tona as principais dores, desejos, eventos e frustrações do seu cliente. Por exemplo, meu apartamento é novo, preciso de projeto. Cara, isso aqui é conteúdo informativo. Isso aqui é o principal conteúdo que o quê? Que vai trazer descobridor. Ó, com o projeto você decide antes, menos improviso, menos certeza, mais clareza em cada etapa. O cara que é alto padrão, ele sabe disso. O cara que é alto padrão, ele sabe que o apartamento, se ele comprou um apartamento novo, ele vai precisar de um projeto. Grande maioria. Tem gente que não sabe? Tem. Mas se o cara que não sabe é alto padrão, normalmente ele vai ser um descobridor. Normalmente ele vai ser o cara que não vai evoluir para comprar o seu produto. Ou vai ter uma dificuldade muito grande aqui, ó. Projeto seu sonho a gente realiza. Cara, cadê a dor? Cadê o desejo do teu cliente? Traz isso. Você pode, se você quiser, uma coisa que você pode fazer para ali já ter um resultado legal, você pode fazer o seguinte: primeira coisa, mudar seu posicionamento aqui,
Mudar seu posicionamento, estabelece uma dor ou desejo. Isso aqui, gente, o que eu vou falar para vocês, eu só falo dentro da mentoria, mas vamos lá. Faço X sem Y. Anotem isso, faço X sem Y. O que é isso? É basicamente a sua promessa única. O que é a sua promessa única? É por onde você vai guiar o seu cliente, o seu posicionamento. Basicamente isso. Então você vai pegar, Rafael, o teu cliente de alto padrão e vai jogar. Faço X sem Y. X é o desejo dele, o que ele quer. Y é a dor dele. E vai trazer isso à tona nos seus conteúdos. Você pode pegar esses conteúdos aqui, principalmente aqueles que talvez já tenham te trazido algum orçamento, e coloca eles no tráfego para turbinar, no turbinar bem feito. E analisa o quê? Custo por seguidor, custo por orçamento. Ponto final. Cara, basicamente o que você basicamente o que tu pode fazer hoje já, você já tem um resultado bacana. Se você for acelerar, você quer acelerar o seu resultado, aí tu me chama lá dentro da operação, que a gente conversa melhor, entendo melhor o seu caso, e aí a gente vê o que é possível ser feito. Alto padrão, ele é um nicho legal de se concorrer, ele é um nicho legal de captar, sim, mas você precisa ter uma ciência do que fazer para captar ele. Não é um nicho tão simples de captar. Aí é bem interessante você ter esse acompanhamento individual. Cara, respondi a tua dúvida. Perfeito, ó. É interessante para você com o nicho de alto padrão, que é um nicho mais complicado, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa. Quem tiver dúvida, vai levantando a mão. Matheus Cardoso. Meu Instagram tá parado desde 2020, época que passei a trabalhar em prefeitura, adquiri seu material justamente para ver como produzir conteúdo e atrair mais clientes. Como disse, já tem uma carteira de clientes, principalmente marketing eletrônico, cara, muito legal. Tem muitos arquitetos locais de parceria, legal. Tem um site portfólio que uso para atrair clientes, alguns de alto padrão já executados que vieram por ele, apesar de ter sido. Mas a minha dúvida é. Tem uma carteira de clientes de marketing eletrônico e muito material para postar, mas também quero passar a trabalhar com acessibilidade. E tenho dúvida se posso manter os dois temas no meu perfil. Recebo alguns leads pelo Instagram. Cara, de forma geral, assim, dois perfis. Você pode trabalhar os dois no mesmo perfil? Pode, mas você não vai ter muito. Não vai ganhar no argumento. Entenda isso. Você não vai ganhar no argumento. Por quê? Porque são nichos completamente diferentes. Maquete eletrônica e acessibilidade. A menos que você tenha um jeito de juntar os dois. Então, o cara que quer maquete eletrônica, ele tem uma dor diferente de quem quer acessibilidade. Então, o que eu recomendo? Cara, foca onde tem mais lucro. Qual que você tem mais lucro? Foca nele, depois você cria outro. Porque é a mesma coisa que eu falei ali pro Denilson. Cara, dois perfis você pode fazer? Pode. Mas é o dobro de tráfego, é o dobro de conteúdo e é o dobro de trabalho, não necessariamente significando o dobro de resultado. Então, assim, por exemplo, maquete eletrônica. Cara, você tem um nicho muito bom onde você pode fazer algo muito parecido com o que a Larissa, com o que eu recomendei para Larissa, cara, você pode vender implementação, você pode vender serviço, você pode vender materiais de produtos de entrada. Isso vai fazer com que o quê? Primeiro, você consiga ter um fluxo de clientes mais fácil, sem a necessidade de estar fazendo call de vendas, sem a necessidade de estar tendo muito trabalho, e você vai ter um resultado muito melhor. O que eu recomendo é, cara, quer fazer dois perfis? Faça, mas é o dobro de trabalho, o dobro de conteúdo, o dobro de tráfego. Botar os dois no mesmo perfil vai acabar com o teu poder de argumento, porque os dois têm dores, desejos, eventos. O cliente de maquete é muito diferente do cliente de acessibilidade. Então, assim, é o que tá te travando, cara, basicamente assim. Foca onde tu tem mais lucro. Qual é o que você tem mais lucro? Você sabe de cara qual é o que você tem mais lucro. Qual é o que você consegue clientes mais fácil? Qual é o que você vende melhor? Foca nele primeiro, depois vai pro outro. Por exemplo, assim, pô, maquete eletrônica, tu tem muita coisa validada. Utiliza ela. Se você vai começar agora no nicho de acessibilidade, tu vai ter que validar tudo de novo. Você tá travando em algo que não era para você tá travando, cara. Era para você ali tá ciência, pô. Não tem nada de errado com isso, mas pô, qual é o que eu tenho mais lucro? Vou focar nele, depois eu vou pro outro. Aí aqui é o seguinte, pô. Quer ter um resultado mais rápido? Aí eu recomendo também para você um acompanhamento individual, que a gente trabalha bem tranquilinho no seu caso. Mas eu consegui tirar a sua dúvida. Pronto, perfeito. Gente, para quem tá ali, quer tirar essa dúvida, quer fazer análise,
levanta a mão ou manda aqui no chat. Quem tiver interesse de ali entrar na operação Destrave Seu Escritório, aí clica nesse link aqui. Para entender um pouquinho melhor sobre você, clica nesse link aqui, que eu estou mandando aqui no chat. Vou mandar de novo, porque com as mensagens foi subindo. Beatriz, bora lá. Quero trabalhar com Retail Design, que é uma sub-área da arquitetura comercial focada na experiência do consumidor. Legal. É algo mais nichado e sensorial, talvez poucas pessoas conheçam. Nesse caso, o conteúdo educacional seria bem-vindo. Meu Instagram comecei a mover recentemente, quero trabalhar mais nele para captar por lá. Com um post de loja que impulsionei, percebi que ganhei seguidores de algumas contas de loja. Percebi que esse tipo de conteúdo poderia educar para mostrar como o Retail Design poderia ser bem-vindo. Beatriz, sendo bem sincero, o que tu vai fazer? Você vai usar o Retail Design não é como conteúdo educativo, é como mecanismo de diferenciação. Então, dentro da sua oferta, por exemplo, você bota na sua oferta, faça seu consumidor, seu cliente retornar à tua loja 3, 4 vezes através do Retail Design. Pô, mecanismo estranho, muita gente vai se interessar. A tua captação continua a mesma. Conteúdo de venda e alcance para trazer ali clientes. O seu método, você não necessariamente precisa fazer um conteúdo educativo. Você pode até fazer, mas você abordar a dor, desejo do cliente em específico, vai ter muito mais resultado. E usar isso como um mecanismo de diferenciação, cara, tu tem infinitas possibilidades aqui. Infinitas possibilidades para trabalhar isso como mecanismo de diferenciação, para trabalhar como oferta e assim por diante. Se você está começando agora, principalmente, ter esse direcionamento é o que vai ajudar mais você. Então, assim, cara, Retail Design, coloca como oferta, coloca como sua promessa única. Trouxe seguidor, não trouxe leads, faz o quê? Social selling nessa galera. Entre em contato com eles, social selling. Já botar gente para dentro. Cara, não interessa se você só tem um, se você tem 0. Pega ele e começa a trabalhar. Por exemplo, o Leozão, quando começou, o cara que eu mostrei aqui o resultado, cara, não tinha portfólio. Ele mal tinha portfólio de advogado quando começou. Quando ele começou aqui dentro da operação. Se vocês forem ver, lá por exemplo, nas minhas aulas, no meu curso, que eu faço estudos de caso, eu já fiz estudo de caso dele. O cara começou no CLT, com R$ 2.500 de faturamento mensal, entrou na operação com crédito no limite, hoje já fatura 15 mil. Saiu de Palmas para o Rio de Janeiro, só fazendo essa estratégia que eu estou mostrando a vocês. Então, assim, Retail Design, tu vai colocar como tua oferta, vai colocar como teu mecanismo de diferenciação. E conteúdo não tem mistério. Gente, ó, quem tiver ali, recomendo para todos vocês, gente. Isso aqui é um norte que eu tô dando para vocês, mas vocês vão ter que aplicar sozinhos em algum momento. Então, se vocês querem ter um resultado mais rápido, principalmente aqueles que estão começando agora, a parte de captação de clientes, gente, conheçam a operação. Vocês vão ter resultados muito mais rápidos ali, sem cometer tantos erros. Galera, mais alguém aqui quer tirar alguma dúvida? Mais alguém quer levantar a mão? Hoje foi uma das aulas mais longas que eu já dei. Normalmente não tem tanta dúvida assim. Sim, tanta análise. Gente, fazer uma pergunta para vocês. Como foi uma aula bem longa que eu fiz uma série de análises, normalmente eu não faço isso, mas se vocês quiserem, eu disponibilizo essa aula por tempo limitado no YouTube, para vocês poderem ver. Alguém aqui quer fazer que eu faça isso? Sim, sim, pronto, gente. Então, ó, essa aula eu vou disponibilizar no YouTube durante um tempinho limitado, ali acho que uns 10 dias, 5 dias por aí, eu vou permitir que quem quiser perder essa aula assistir, e vocês assistirem também. Depois ela vai ser arquivada para só para os mentorados da operação de Destrave Seu Escritório. E aí, quem de vocês estiver dentro da operação, aí você pode reassistir essa aula quantas vezes der na telha. Mas assim, gente, para todos vocês, ó, se vocês não têm mais dúvida, vocês têm ótimas ideias, vocês têm ótimos projetos. Falta só um pouco de execução. Hoje o momento para vocês não é de agência, não é de comprar curso, o momento de vocês é execução. E quanto melhor vocês forem acompanhados,
mais resultado vocês vão ter. Por isso que eu recomendo a todos, quem quiser, conheça a operação de Destrave Seu Escritório. Aproveita essa condição que a gente está abrindo, que a gente abre pouco, a gente só abre ela para essas aulas ao vivo aqui, elas acontecem só 2 vezes no mês. Em breve teremos nossa próxima aula ao vivo. E se ninguém tiver mais dúvida, a gente finaliza por aqui. Galera, quem foi a primeira vez aqui? Curtiu a aula? Curtiu o conteúdo? Excelente aula, você passa muito tutorial, muito obrigado. Sim, muito bom, muito obrigado. Acabou. Foi a primeira vez que aconteceu conteúdo durante o final de semana. Pô, bacana. Bacana. Gente, espero ver vocês de novo nas nossas próximas aulas. Essas aqui são aulas que não falei, são aulas rápidas, onde eu vou mostrar aqui conteúdo para vocês utilizarem. Cada um daqui está saindo com um passo prático. Então, ali, ó, quem quiser, tiver interesse com essa operação, apliquem, tenho certeza que vocês vão ter resultados se vocês aplicarem. E depois, quem aplicar aí, depois me chama lá no WhatsApp, me diga como é que foi, que aí a gente vai conversando durante esse processo. Galera, se ninguém tem mais dúvidas, agradeço demais a presença de todos vocês. Até a nossa próxima aula ao vivo. E espero em breve ver vocês, não aqui nessas aulas, mas dentro da operação individualmente, ou ver vocês em algum outro momento. Agradeço mais, gente. Boa noite, bons resultados e boa semana.